No ano de 1835, o exército real espanhol se prepara para executar um grupo de rebeldes que roubaram 50 quilos de ouro da coroa. Após as provas serem confirmadas, a execução começa. Enquanto um padre inicia uma oração, o comandante Stefano o interrompe, exigindo que os rebeldes sejam privados de qualquer chance de salvação. Momentos depois, todos são executados. Após a execução, Stefano ordena que um de seus soldados leve um relatório ao reino. Mas, de repente, o pânico se espalha quando um dos soldados percebe que um dos homens executados ainda está respirando. Contra todas as probabilidades, um homem barbudo chamado Pat sobrevive, protegido por um pacto sombrio com o diabo. Emergindo da névoa, Pat começa a massacrar os soldados e o padre. Ao presenciar o horror, Stefano perde a coragem e tenta fugir, mas suas balas não surtem efeito algum. No fim, Pat o mata com as próprias mãos. O que aconteceu em seguida se tornaria uma história sussurrada por muitos anos. Essa é a história de Elementary. 8 anos depois, a história muda para um homem chamado Alfredo, que chega a uma taverna imunda à beira da estrada. Ele é um agente do governo enviado para investigar um criminoso chamado Pat. Os moradores locais o alertam para não agir de forma imprudente, dizendo que Pat é conhecido como um ferreiro louco, temido como um psicopata violento. Um homem chamado José, dono de uma estalagem, conta que Pat agora vive sozinho em uma casa isolada, na beira da floresta. Mais tarde, naquele mesmo dia, Alfredo decide investigar o local por conta própria. Ao chegar ao portão, o medo toma conta dele ao ver placas de aviso cobertas de cruzes e metal afiado. Dentro da casa, Pat trabalha calmamente em sua forja. Quando o martelo se quebra, ele continua moldando o ferro incandescente com as próprias mãos, sem demonstrar qualquer sinal de dor. No dia seguinte, enquanto os moradores da vila estão na igreja, uma jovem garota chamada Usue brinca perto da floresta. Ela não é uma criança comum, pois consegue manusear calmamente uma cobra venenosa sem demonstrar medo. Sua tranquilidade é destruída quando dois garotos, Benny e Juan, matam sua cobra de estimação. Furiosa, Usue os confronta, mas Benny a ridiculariza ao mencionar a morte de sua mãe, dizendo que ela se enforcou e agora está queimando no inferno. Machucada e cheia de raiva, Usue sai correndo enquanto os garotos a perseguem. Ao chegarem ao portão de Pat, Benny e Juan roubam a boneca dela. Depois que Usue revida, Benny, enfurecido, joga a cabeça da boneca para dentro do quintal. Decidindo não levar a situação adiante, eles vão embora. Momentos depois, eles se escondem ao ver Pat por perto, recolhendo galhos secos com as mãos enegrecidas. Os rumores na vila dizem que ele sequestra crianças. Ainda assim, Benny, de forma imprudente, joga uma pedra nele antes de sair correndo. Pat os persegue, mas acaba se contendo e os deixa ir. Quando Benny retorna à vila, sua mãe, Ana, o repreende imediatamente ao ver seu nariz sangrando. Ele explica que Usue o acertou enquanto brincavam na floresta. Pouco depois, Usue chega ao local, e o padre Mateu intervém para alertar a ela para não brincar mais perto da floresta. Em vez de ouvir, Usue fica revoltada e vai embora. Enquanto isso, Alfredo continua com a missão. Após observar a casa de Pat, ele pede ajuda a vários moradores para capturá-lo, prometendo uma grande recompensa do reino para quem ajudar a recuperar o ouro roubado. Miguel e 2 de seus amigos aceitam a oferta imediatamente. Ainda assim, Miguel lembra o grupo para não agir de forma imprudente, especialmente porque os rumores dizem que Pat vive com um demônio que lhe concede uma força sobrenatural. Não demora muito e eles chegam à casa de Pat. Eles quebram facilmente a corrente que tranca o portão. Miguel convida Alfredo para entrar, mas ele prefere ficar perto da entrada. Os outros avançam para realizar a captura. Quando Ordes bate a porta, Pat grita para que eles vão embora. Eles insistem que ele se renda sob ordens reais. De repente, tudo dá errado quando Lucas pisa em uma armadilha para ursos e começa a gritar, disparando sua arma em pânico. O caos se instala quando Ordes avança. Pat tenta expulsá-los, chegando até a libertar Lucas da armadilha e mandá-lo ir embora. Mas, em meio ao desespero, Lucas escorrega e cai em outra armadilha, morrendo instantaneamente. Por causa desse incidente, Pat passa a ser ainda mais temido e incompreendido pelos moradores da vila. Ele percebe que esse acontecimento só aprofundará o ódio que sentem por ele. Pouco tempo depois, Usui cria coragem para voltar à casa de Pat e recuperar a cabeça da sua boneca. Depois de esconder o corpo da boneca, ela entra sorrateiramente. O medo toma conta quando ela vê Pat carregando um corpo sem vida. Acreditando que foi descoberta, ela entra em pânico, mas consegue se esconder a tempo. Em vez de fugir, Usui segue em frente e entra na casa por uma passagem estreita. Ela fica chocada ao encontrar um garoto preso em uma jaula de espinhos. Ele implora por ajuda, dizendo que a chave sempre fica pendurada no cinto de Pat. Ele mostra marcas pelo corpo e afirma que Pat o estava torturando. Apesar de
aterrorizada, Uzui sente pena e concorda em ajudar. Quando Patty retorna, ela se esconde novamente. Pouco depois, sobrecarregado pelos próprios tormentos, Patty começa a beber excessivamente, tentando afogar sua dor. Algum tempo depois, quando ele adormece por causa da bebida, Uzui se aproxima silenciosamente e pega com cuidado a chave pendurada em seu cinto. Rapidamente ela libera o garoto da jaula. Assim que é solto, ele pede para que ela o siga, mas em vez de fugir, ele pega um tridente e seu corpo começa a se transformar. Em um instante, sua verdadeira forma é revelada: um demônio. Uzui fica em choque ao perceber que o ser que libertou é, na verdade, um demônio chamado Sardiel. Uzui descobre então que Patty, arrependido de seu passado, mantinha Sardiel aprisionado dentro de sua própria casa o tempo todo. Patty consegue bloquear o ataque de Sardiel no último segundo. Enquanto Sardiel circula livremente, Patty ativa os mecanismos de segurança da casa para impedi-lo de escapar. Infelizmente, Sardiel consegue atacá-lo pelas costas, mas Patty reage e crava um ferro em brasa no olho do demônio. Depois de feri-lo com um metal incandescente, Patty começa a caçá-lo pela casa. No entanto, Sardiel consegue capturar Uzui e a usa como refém. Declarando que está cansado de tudo, Sardiel se prepara para ir embora e retornar ao seu mestre. Antes que consiga escapar, ele cai em uma armadilha para ursos. Patty imediatamente o prende com correntes. Ao mesmo tempo, Benny conta aos pais que Uzui desapareceu novamente depois de brincar perto da floresta. Acreditando que Patty esteja envolvido, José reúne os moradores da vila e segue em direção à casa dele. Lá dentro, Uzui acorda em pânico após ouvir os gritos aterrorizantes de Sardiel. Mais uma vez, o demônio é forçado a voltar para sua jaula. Irritado com as provocações constantes de Sardiel, Patty o pune com um ferro em brasa. Momentos depois, Patty se aproxima de mim e me tranquiliza, dizendo para eu não ter medo. Ele devolve minha boneca perdida e me trata com gentileza, completamente diferente dos boatos que as pessoas espalham sobre ele. Ele até cuida da perna machucada dela, com todo cuidado. Quando volto a me assustar com os gritos de Sardiel, Patty me leva até ele. Ele me explica que Sardiel não pode retornar ao inferno sem levar uma alma humana consigo. Para provar isso, Patty me mostra como assustar o demônio usando uma cruz. Juntos, eu e Patty começamos a atormentar Sardiel. Em seguida, Patty pega um punhado de feijões e os espalha pelo chão. Os grãos obrigam Sardiel a contá-los obsessivamente, não importa o que esteja acontecendo ao redor. Quando interrompemos a contagem, Sardiel fica furioso. Sem parar por aí, Patty traz um sino abençoado e o usa para torturar ainda mais o demônio. Não muito tempo depois, Uzui começa a sentir pena ao ver Sardiel sofrer. Nesse momento, Patty se afasta por alguns instantes, deixando-a sozinha com o demônio. Tomada pela culpa, peço desculpas a Sardiel por tudo o que fiz com ele. Curiosa e perturbada, Uzui pergunta como alguém pode ser libertado do inferno. Ela conta que os moradores da vila acreditam que a mãe dela foi condenada por ter cometido algo imperdoável. Quando Sardiel ouve o que ela fez, fica visivelmente chocado. Ele explica que esse ato é considerado um dos pecados mais graves e que, uma vez condenado por isso, não existe caminho de volta. Após ouvir isso, Patty rapidamente me leva para casa. Mas assim que atravessamos o portão, somos confrontados por uma multidão enfurecida. Mesmo Patty me entregando em segurança, Alfredo ordena que os moradores o prendam, acusando-o de ter roubado o ouro real. A multidão ataca Patty sem piedade. Depois que Patty é capturado, Alfredo lidera os moradores em uma busca pela propriedade atrás do ouro roubado. No pátio, os moradores começam a questionar Uzui sobre a sua ligação com Patty. Nesse momento, o padre Mateu revela a verdade sombria de 8 anos atrás. Ele conta que, ao voltar da guerra, Patty descobriu que sua esposa havia dado à luz o filho de outro homem. Consumido pela raiva, Patty matou o homem responsável. Tomada pela culpa, sua esposa tirou a própria vida. Após a tragédia, Patty entregou um sino à igreja e deixou a bebê Uzui em um orfanato. É revelado então que Uzui é a criança nascida daquela traição. Depois de contar essa história dolorosa, Mateu se junta aos outros na busca pela casa. Os moradores ficam em choque ao descobrir o demônio que Patty mantinha aprisionado. Mateu insiste que Sardiel deve ser entregue ao Vaticano, mas Miguel se opõe violentamente e o agride. Alfredo então ordena que José e Mateu deixem o local. Logo depois, Alfredo exige que Miguel e Ordes torturem Patty para que ele revele onde escondeu o ouro roubado. Ao mesmo tempo, Alfredo se aproxima de Sardiel e começa a falar com ele. É então revelado que Alfredo é, na verdade, um demônio de alta patente chamado Alistor. Quando Sardiel pede ajuda, Alistor admite que foi enviado
chamado para recuperar o ouro roubado, que pertence ao próprio Lúcifer. Ele também deixa claro que não tem interesse algum em salvar um demônio que falhou em sua missão. Em seguida, Alastor ordena que Miguel e Ordes realizem a execução. Do lado de fora, os moradores tentam invadir a casa depois de ouvirem os relatos de Mateo e José. Ao ver Uzui por perto, Sardiel fica furioso com as palavras de Alastor e implora para que ela o ajude a salvar Patty, pedindo-a que toque o sino sagrado. No momento em que Uzui toca o sino, Alastor grita de dor e é baleado ali mesmo. Após a morte de Alastor, Miguel e Ordes fogem em pânico. Em meio ao caos, Miguel revela a verdade chocante. Alfredo era, na verdade, um demônio disfarçado. Depois de libertarem as mãos de Patty, Uzui corre para libertar Sardiel da jaula, mas, no instante em que ele escapa, acaba pisando novamente em uma armadilha para ursos, fazendo com que os moradores se juntem para atacá-lo. Quando Sardiel consegue se libertar, Mateo, furioso, confronta Uzui por tê-lo soltado. Cansada de ser tratada com dureza e incompreensão, ela se aproxima de Alastor e pede que ele a leve para o inferno, para que ela possa se reunir com sua mãe. Alastor se agrada do pedido, sabendo que ganharia a alma de uma criança inocente. No momento em que ela aceita, Alastor revela sua verdadeira forma demoníaca. Quando Patty percebe o que aconteceu, ele fica horrorizado ao ver Uzui caída no chão, depois da alma dela ter sido levada, enquanto os moradores espancam Sardiel. Patty, desesperado, pergunta como pode me trazer de volta do inferno. Sardiel explica que Patty precisará se tornar seu prisioneiro e levar consigo o ouro roubado. Sem hesitar, Patty aceita e pede que os moradores tragam o sino da igreja. Todos ficam chocados ao descobrir que o sino havia sido forjado com o mesmo ouro que Patty roubou no passado. Quando tudo está pronto, Patty se aproxima de Sardiel para que possam descer ao inferno juntos. Em seguida, a cena muda para um reino de tormento, onde almas são punidas eternamente por demônios. Carregando um objeto pesado nas costas, Patty e Sardiel caminham pelo inferno à minha procura. Logo, Patty a encontra vagando entre as almas perdidas. Quando as forças demoníacas começam a nos cercar, Patty pede que Uzui vá embora com Sardiel. De repente, o caos explode quando Alastor, o rei dos demônios, aparece. Patty tenta detê-lo usando os feijões, mas quando o jarro não se quebra, Uzui entra em ação e espalha os feijões pelo chão. No instante em que eles tocam o solo, Alastor fica obcecado em contá-los, permitindo que as almas aprisionadas escapem. Com Alastor distraído, Patty corre até Uzui e faz a sua escolha. Ele decide tomar o lugar dela, para libertar a alma dela. Ele se prepara para se sacrificar tocando o sino dourado que carregava. Enquanto Alastor permanece distraído, Patty golpeia o sino com toda a sua força. Então, tudo muda. Eu desperto da morte. Graças ao sacrifício de Patty, sou trazida de volta à vida. Para me proteger de qualquer mal no futuro, Sardiel jura assombrar qualquer um que ouse me machucar novamente. E assim, a história chega ao fim.